Palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. O roteiro que seguimos ao longo desse dia, iluminados pelas 3 leituras que agora ouvimos novamente nessa Santa Missa, só poderia desembocar, e é claro que eu já sabia, nesse Evangelho. Acho que seria quase que impossível, num dia de retiro, de louvor, com esse tema, escolher outro Evangelho que não este, que nós acabamos de ouvir, e que a igreja no mundo inteiro hoje está ouvindo. É muito difícil eu conseguir ler e meditar esse Evangelho sem que a emoção tome conta do meu coração. Para mim esse é o mais espetacular texto de cura interior entre os 35.568 versículos da Bíblia Católica. Eu acho esse texto esplendoroso, espetacular. Todos os adjetivos seriam poucos. Porque mostra-nos a delicadeza, mostra-nos a preocupação delicada e amorosa de Jesus para cumprir a graça de Deus na vida de Pedro, dos demais discípulos e da igreja. Se você comparar João 21 com Lucas 5, você vai descobrir que o contexto é absolutamente o mesmo. Uma pesca frustrada, uma noite inteira que não conseguem nada. E depois que Jesus aparece, o milagre da pesca. Da primeira vez, em Lucas 5, a resposta de Pedro, de Tiago, de João foi espetacular. São Lucas diz que eles deixaram tudo. De Tiago e João ainda dizem, deixaram a barca e o Pai e seguiram Jesus. Quanto entusiasmo, quanta alegria. E agora, voltaram para Galileia. Jesus já está ressuscitado. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado? Sim ou não? Sim. Aí diz o Evangelho que era a 3ª vez. Meu Deus do céu. Eles já tinham se encontrado 2 vezes com Jesus ressuscitado. Pedro e João já tinham inclusive ido no túmulo. Tinham ouvido o testemunho esplendoroso de Maria Madalena. Tinham ouvido o testemunho maravilhoso dos discípulos de Emaús. Tomé já tinha tocado no lado de Jesus e na chaga de Jesus. Jesus já tinha aparecido no meio deles, capítulo 20, que nós líamos domingo passado, desejando-lhes 3 vezes, a paz esteja com vocês. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoa os pecados serão perdoados. Mas, mesmo depois de tudo isso, faltava uma experiência. E que experiência? A experiência da cura interior. Pedro estava na Judéia quando Jesus morreu. Estava na Judéia quando Jesus ressuscitou. Jesus se encontrou com ele, segundo São João, na Judéia, lá no cenáculo. A ideia que nós temos é que essa é a primeira vez que Pedro vai para a Galileia. Tanto que o título na Ave Maria é Aparição na Galileia. A Judéia é lá em cima, onde está Jerusalém. Galileia aqui embaixo, onde está o mar de Tiberíades, as regiões ali de Caná da Galileia, da onde era Natanael, de Nazaré, que era muito pertinho dali. É a primeira vez que Pedro volta para a Galileia. Ele e os demais. E no que ele volta para Galileia, naquele dia, naquela tarde, Pedro toma uma decisão que ele nunca tinha tomado desde o dia que largou aquela rede sem terminar de consertar lá na praia. É a primeira grande recaída de Pedro. Quando chegou na Galileia, quem sabe ao recordar de tudo isso que ele viveu desde que saiu dali para seguir Jesus, Pedro voltou ao homem antigo. Tinha uma marca terrível no seu coração, que embora já tivesse sido perdoada por Jesus na hora em que ele olhou para o Senhor e chorou amargamente, já tinha sido absolvida pelo Senhor no sangue derramado na cruz, mas precisava curar o seu coração. Pedro estava com o coração ferido. Então quando ele chega na Galileia, volta à tona o homem velho. E Pedro diz, ele convidou os apóstolos? Ele fez algum convite? Não. Ele toma uma decisão, qual? Vou pescar. Meu Deus, parece ser tão simples. Mas o que significava Pedro dizer vou pescar? Jesus tinha dito para ele no final da primeira pesca milagrosa, doravante serás pescador de homens. E ele volta agora a ser pescador de peixe. O coração ferido e machucado, olha o que faz. Faz você voltar ao passado. E o pior, quando a gente tem o coração ferido e machucado, todos os outros que também tiverem o coração ferido e machucado, vão nos seguir para o passado. Ao dizer vou pescar, o que esses Maria vão com as outras falaram? Ah, nós também vamos.
Agora, quem eram eles? Primeira pergunta, quantos eram? Quantos? Conta aí. 10. Tem 3 aí no sua Bíblia que falta na minha. Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Qual é o quarto? Tomé. Qual é o outro? Natanael. 5 com o nome citado. E 2 não citaram o nome. Quem são esses 2 que não citaram o nome? Léo e Jonas. Não sabia? Léo e... Como é o seu nome? Esses 2 é você e sua mulher. Você e sua sogra. Você e seu sogro. Você e aquela pessoa com a qual você está com o coração ferido e machucado. Você e aquela pessoa horripilante que mora em frente da sua casa. Aquela que você não gosta nem de falar o nome. Para formar um grupo de 7. Por que 7? Quem que escreveu esse evangelho? João. João é evangelista dos sinais. No evangelho de São João só tem 7 milagres. A segunda leitura escrita por ele no versículo 12. Há 7 palavras para expressar o louvor. Depois você olha na sua Bíblia, Apocalipse 5:12, e não vai encontrar lá 7 palavras. O que significa esse grupo de 7? 7 significa todos. Significa que quando Pedro falou, vou pescar, a igreja foi com ele. Mas dos nomes citados, por que será que citam esses? Quem eram esses outros nomes citados? Exatamente, somente aqueles que tiveram problemas de relacionamento com Jesus ao longo da vida. Tomé, duvidou. Tiago e João, queriam meter fogo na Samaria. Se não quiser, né, manda botar fogo lá. Tanto que Jesus deu um apelido para eles, que Deus o livre. Boanerges, filhos do trovão. Natanael, quem era Natanael? Natanael é aquele que falou, de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? E os outros 2, eu e você. Só seguiu Pedro os apóstolos que tinham alguma ferida no coração. E por isso que Jesus vai aparecer para curá-los. Quando alguém que tem o coração ferido e machucado, o padre, a mãe da família, o pai da família, o coordenador do grupo, quando ele tem o coração machucado, ele vai para um buraco e leva todo mundo junto. Família que tem o pai mal-humorado, até os cachorrinhos são mal-humorados. Família que tem uma velha mal-humorada, o gato ele arrepia. Não é assim? Família de gente braba, você não chega perto do boi. Até o cordeiro é brabo. Está cabeçado na gente. Tem uma pesquisa que está na revista Psicologia e Ciência do mês de abril, que o cachorro vai ficando parecido com o seu dono. Por isso que eu quero comprar, e se você tiver, pode me dar que eu aceito, bulldog inglês. Eu acho que cachorro é a minha cara. Se você tiver, pode me dar, eu levo. Isso aqui. Bicho bonito. Ele também tem 2 queixos. Olha que coisa. Ô pai, o senhor tem o coração machucado? O senhor está indo para o buraco? Está levando a família atrás. A senhora? Eu não chamei ninguém, vocês eram oferecidos. Pedro, por acaso, convidou alguém para ir com ele? Eu não chamei vocês, por que vocês vieram também? Quando o chefe, quando o coordenador, quando o padre, quando o superior, quando o pai e a mãe têm o coração ferido e machucado, ele leva a família inteira para baixo. Basta um pessimista. Aonde tem um pessimista, logo junta outro, e outro, e outro, e vai indo. É verdade, que coisa, né? É a vida, filho. Começo é assim, depois pior, Mas também você não é o primeiro, nem é o último, Vai fazer o quê, né? Deus quis, né? Pedro voltou atrás, que tristeza. A gente não pode voltar atrás. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, pergunta por quê, não é digno de mim. Nós não temos esse direito de voltar atrás, porque tem muita gente que foi com a gente e que também vai voltar. E que não vai achar o caminho da volta. Como é triste alguém derrotado na sua vocação. Meu Deus, quantos casamentos estão se acabando por isso? Porque o marido ou a esposa foi deixando se tomar pelo pessimismo, pelo coração ferido e machucado. E um belo dia, vou pescar. Cada um foi para o seu lado. Mas levou junto o filho, a filha, que é capaz de passar anos e não consegue esquecer. Acontece que eles foram pescar. Eram pescadores profissionais. O lago onde foram pescar, até hoje é um dos lagos mais piscosos do mundo.
Piscosos significa que tem muito peixe. Não é que fica piscando pra gente, não. É piscoso. Lá tem piscoso. O cara, esse lago é piscoso. Quando chove, ele pisca um pouco assim. Ali tem peixe até não aguentar mais. A gente andando de barco lá, a gente vê os peixes assim. E no entanto, eles não pescaram nada. Passaram a noite inteirinha. E por que não pescaram? Porque é assim mesmo. Vê que o povo fala. Desgraça nunca vem sozinha, não. Desgraça vem sempre acompanhada. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas cascatas. Cava um buraco no fundo da sua casa e deixa aberto para ver. Logo está enchendo de sujeira. Eles não pescaram porque eles não estavam lá para pescar. Cada um estava olhando para dentro de si mesmo. Natanael devia estar pensando, mas minha mãe do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu fui falar aquele negócio? De Nazaré pode vir alguma coisa que presta. E ele viu ele embaixo da figueira. O Tomé pensando, por que eu faltei na missa domingo passado? O Tomé faltou na missa do domingo, não viu Jesus a primeira vez. Perdeu uma vez. Sorte dele que foi no domingo seguinte para a missa. Tem gente aí, ó, que Jesus já foi umas 15 vezes lá, não achou ele. Tomé, para que eu fui duvidar? Aí, e o Pedro está lá, eu neguei ele 3 vezes. Tiago e João disse, Tiago abandonou. Meu Deus, João, por que a gente não saboreou melhor a presença dele? Eles não pescaram nada, gente, porque quando você tem o coração ferido e machucado, nada dá certo, tudo dá errado. Mesmo que você seja o melhor motorista do mundo, você bate o carro. Só vai fazer aquele bolo, né? Aquela raiva lá e bate, queima a batedeira, gruda a manteiga, mas não gruda o bolo, assa, não cresce, até o fermento parece que está mais azedo que o normal. Queima o feijão, só escolhe o feijão e põe para cozinhar o ruim e joga fora o bom. Está quase terminando de tirar aquele bardão de leite assim, escorrega a vaca, dá um coice. Você já chuta lá para os quintos dos infernos da merda, porra de tabaco. Não é assim? Aquele arroz, aquilo está grudado. Já olha o gás e está azulando. Ah, meu Deus. Compromisso atrasado. Aquela delicadeza de marido que está quase chegando. Ainda vai trazer a senhora mãe dele para passar uns dias ali. Quando você tem o coração machucado, nada dá certo. Pescaram o quê? Nada. Noite inteira lá, só espantando pernilongo. Mas quando passou a noite, ao amanhecer, quem estava na praia? E eles viram Jesus? E por que não viram? Porque estava olhando para si mesmo. Estava cabisbaixo. As pálpebras pesadas. Estava emburrado. Gente, isso aqui é um absurdo que está escrito aqui. Pois eles foram capazes de ouvir Jesus. Claro, também Jesus foi inteligente. Chamou eles de moço. Aí, vê se não está aqui. Se Jesus falar, venha nada. Eles não escutavam. Aí Jesus falou, moço, já ouviram. Estava 100 metros, gente. É daqui lá, aí, voltar, chegar lá de novo. É longe. Na beira da praia, a água vai, não é assim? É muito mais fácil você ver um vulto lá a 100 metros do que escutar a voz, não é não? Como é que eles escutaram e não viram? Porque eles não estavam olhando. Jesus chegou, fez um elogio. Qualquer pessoa fica feliz quando fala, moço, a senhora tá bonita, gorda. Tá aqui um capado, tá bacana. Ô moço, vocês têm peixe aí não? Não tem nada, ixi. Joga direito a rede, disse Jesus. Aí falou que é do lado direito, mas a tradução certa na minha Bíblia é joga a rede direito. Vocês estão jogando errado. Aí jogaram, já pescaram um monte. O João, mais novo, raciocínio mais rápido, virou e falou, é o Senhor. No que eles jogaram a rede, pescaram um monte de peixe. Versículo 6 chama a minha atenção. Jesus disse, lançai a rede do lado direito. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixe. Grava esse versículo 6. Os 7 juntos não conseguiram arrastar a rede, porque tinha muito. Diante disso, o que João falou? É o Senhor. No que ele falou, é o Senhor, o que Pedro fez? O Pedro vestiu a roupa. Ele estava pelado. Por que ele não foi nadando pelado, leva a roupa em cima assim? Chegava, vestia a roupa. O que significa dizer que Pedro estava pelado? Estava nu. É a mesma nudez que Deus achou Adão e Eva lá no paraíso. É a mesma nudez que Jesus assumiu na cruz.
para que nunca mais você ficasse pelado. Por isso o Pedro estabanado já vestiu a túnica, se revestiu. Foi Jesus chegar lá e o Pedro já se revestiu. Já não estava mais pelado. E ele já retoma o entusiasmo e já vai nadando até Jesus. Ele é o primeiro a ir até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, o versículo 8 diz uma coisa que eu não consigo entender. Os outros 6 vieram trazendo as barcas e a rede. Só que não tem alguma coisa errada escrita aí? Antes eles eram em quanto? 7. Conseguiram arrastar a rede? Versículo 6. Agora no versículo 8. Perdeu 1. Eles estão em menos. Ainda tem que trazer a barca. E aí consegue. Será que não tem alguma coisa errada? Como é que pode diminuir o grupo e ficar mais forte? Talvez alguma coisa esteja errada. Quando eles chegaram na praia, encontraram 5 coisas interessantes. Primeiro, Jesus. Segundo, Pedro, que já estava lá. Terceiro, uma fogueirinha que Jesus tinha feito. Brasa preparada. Quarto, já tinha um peixe lá em cima. Quem trouxe esse peixe? Não sabemos, é o próprio Jesus. E quinto, tinha um pão, que era para partilhar depois e celebrar a Eucaristia. Quando eles chegaram, viram tudo aquilo. Versículo 10, Jesus vira e fala, traga mais peixe. Aí o que acontece no versículo 11? O Pedro vai sozinho, pega a rede cheia de 153 peixes. E agora, muito mais difícil ainda da água para a terra, ele vem arrastando sozinho. O versículo 6 diz que em 7 eles não conseguiram arrastar a rede. O versículo 7 diz que Pedro pulou na água e foi para perto de Jesus. E aí no versículo 8, 6 conseguiram trazer a rede e a barca. E agora no versículo 11, o Pedro vai... Será que está errado isso aí não? Não. É espetacular esse versículo 6, esse versículo 11 e esse versículo 8. Longe de Jesus, os 7 não conseguem nada. Longe de Jesus, você pode estar perto de qualquer outra pessoa, que você não tem nada nem ninguém. Longe de Jesus, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, que não passa de um miserável. Longe de Jesus, você pode ser a pessoa mais linda do mundo, é um busto de feiura por dentro. Longe de Jesus, você pode ser a pessoa que está dando mais risada, cercada de uma multidão, que você estará sempre sozinho e fraco. E que coisa maravilhosa, a hora que Pedro, o chefe dessa igreja, foi para perto de Jesus, Pedro perto de Jesus deu força para os 6 que estavam lá na barca. Jesus perto de Pedro fez com que a força de Jesus, que passa por Pedro, a pedra que ele mesmo escolheu, passe para aquela igreja que está lá. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se afaste da igreja que tem Pedro perto de Jesus. Nunca. A igreja que tem Pedro perto de Jesus é uma igreja forte. Hoje em dia se funda muitas religiões, mas essa imbecilidade já vem de muitos anos. Quando Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão, esse dia apareceu um que ele queria ser Napoleão também dentro de um avião lá na Itália. Ninguém sabe como é que aquele homem entrou, sentou lá no banco. O senhor dá licença, o senhor precisa sair. Eu não, eu sou do proprietário aqui. Quem é o senhor? E ele com a mão enfiada aqui, eles acharam que estava com o revólver. Está me reconhecendo não? Bonaparte. Napoleão. Aí juntaram 4 e levaram ele para o hospício lá, coitado. Mas o verdadeiro Napoleão, que era o imperador, que era o dono do mundo, falaram para o Napoleão: imperador, o senhor para mandar no mundo inteiro só falta uma coisa. Falou: o que é? O senhor tem que fundar uma religião. Falou: não vou fundar não. Não posso fundar uma religião. Por que você não pode fundar uma religião? O senhor é o imperador, o senhor é Napoleão Bonaparte. Falou: eu não. Para fundar uma religião tem que fazer 2 coisas. Uma eu não quero, a outra eu não sei se eu posso. Mas como? O senhor é Napoleão Bonaparte. O que desse mundo que o senhor não pode fazer, o senhor pode tudo. Qual é essas 2 coisas que o senhor falou que tem que fazer para fundar uma religião? Falou: a primeira coisa a fazer é morrer na cruz. Eu não estou interessado. E a segunda é ressuscitar. Eu sei lá se eu consigo. Então eu não vou fundar a religião. E não fundou, graças a Deus. Vê que ele não era mundo louco. Quando Pedro está perto de Jesus, a igreja é forte. E quando Pedro chegou perto de Jesus, ele ficou. Então, quando Pedro foi buscar a rede, a igreja inteira foi buscar a rede com ele. Por isso ele trouxe sozinho. Nunca se afaste dessa igreja. Não seja um peixe fora dessa rede. Principalmente porque o Senhor nos mandou a ir para as águas mais profundas. Pedro traz, assa o resto do peixe, termina esse jantar maravilhoso, na beirinha da praia. Quando terminou o jantar, Jesus tinha uma conversa muito séria com Pedro. Pedro havia negado 3 vezes.
E ele precisava curar o coração de Pedro. Então ele olha para Pedro. E como é que ele chama Pedro? Chamou Simão pelo nome antigo. Chamou Pedro pelo nome de Simão. Simão significa frágil, fraco, mole, que balança fácil. E Jesus trocou o nome dele a partir do substantivo Kefas, pedra, para Pedro. Mas o Pedro tinha voltado a ser. Então Jesus vai lá no Simão, vai lá no problema dele, vai fazer Pedro mostrar com as duas mãos a sua casca. E pergunta para ele: Simão, tu me amas? E o que Pedro responde? Ah, gente, Pedro não respondeu assim tão fácil. Pedro olhou para aquela barca, olhou para aquele mar, olhou para aquele lago. Lembrou-se do dia que ele largou tudo para seguir Jesus. Mas lembrou-se também de um detalhe. Jesus tinha feito ali uma pequena fogueira. E quando ele olhou para aquela fogueira, o que ele lembrou? Do capítulo 18 de São João. Que foi em torno de uma fogueira que ele tinha negado Jesus. Que delicadeza de Jesus. Que delicadeza Jesus fez essa fogueira. Jesus pensou. Jesus foi atrás deles. Do mesmo jeito que Jesus andou um dia inteiro atrás dos 2 discípulos de Emaús. Jesus foi lá no habitat natural deles. Montou aquela fogueirinha. E o Pedro, quando olhou para aquela fogueira, disse: Senhor, tu sabes que eu te... Ele não falou assim. Se um dia você tiver a graça de ter nas mãos o Novo Testamento em grego, leia essa passagem lá em grego. Talvez você não saiba ler grego, mas essas duas palavras você vai perceber. E a CNBB traduziu um pouco melhor. O grego tem 3 termos para falar amor. Jesus fez a pergunta usando o termo ágape. Agapoi. Ágape é o amor mais pleno, é o amor maior. Pedro respondeu usando o termo philos, que é um nível inferior a esse amor. Se a gente fosse traduzir para o português, seria assim, quase que a diferença de amar e gostar. Então é como se Jesus perguntasse: Pedro, Simão, tu me amas? E como é que ele responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Uma segunda vez Jesus perguntou. E como é que Jesus perguntou? Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Jesus gostou de Pedro. Jesus gostava demais de Pedro. Terceira pergunta. Ah, gente, essa terceira vez que Jesus pergunta que deixou Pedro triste, ela é espetacular. Jesus tinha que perguntar 3 vezes. Quanto tempo você tem que passar pomada numa ferida? Até sarar. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro tinha cometido o pecado mais terrível da face da terra. Pedro tinha negado 3 vezes o Senhor. 3 vezes significa que ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 vezes que lá, quando Jesus foi lavar os pés, 3 vezes também Pedro reagiu. Me lavas os pés? O meu Senhor não lava, então lava inteiro. Pedro cometeu um pecado medonho. Se juntar o pecado de todos nós, não dá o de Pedro. Porque Pedro era papá. E Jesus tinha dito: o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, portanto negou o Pai, negou o Filho e negou o Espírito Santo, Pedro mandou a Santíssima Trindade para o inferno. E eles foram. Para salvar aqueles que estavam lá. O pecado de Pedro é terrível. Por isso mesmo que já tenha sido perdoado e absolvido, o resquício que ficou precisava ser curado. Por isso Jesus gostou da resposta de Pedro. Pedro não deu uma resposta mentirosa: ó Senhor, eu te amo, eu te adoro. Como nós tantas vezes falamos: Senhor, Senhor, eu te amo, eu sou louco de amor por ti, aleluia, glória a ti, Senhor. E depois nós já desce a lenha nos outros. Louvo, Senhor, louvo, louvo, depois vou viver a minha vida cheia de pecado. Falo que sou cristão, mas com a cara de Deus me livre, cada dia mais emburrada, enfesada, atazanando a vida dos outros. Parece que nasceu para atazanar a vida dos outros. Ao invés de viver aquela palavra que Paulo nos fala em Romanos 12, verso 15, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, a gente chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. Tem católico que é assim, só se alegra com o choro do outro. Meu filho, Deus tarda, mas não falta. Aqui se faz, aqui se paga. Quem ri por último, ri melhor. E chora com a alegria do outro. Eu estou tão triste porque o colega meu foi promovido e eu não. A inveja faz a gente fazer o contrário. Alguns de nós fazemos exatamente o contrário com esse versículo 15 do capítulo 12 de Romanos. Mas Simão Pedro não. Ele foi honesto. Ele não disse: eu te amo, eu te adoro, eu te venero. Ele disse: eu te gosto. Terceira vez. Essa terceira vez é espetacular. Porque nessa terceira vez há uma mudança na pergunta. E essa mudança é feita por parte de Jesus. A terceira vez, Jesus pergunta usando filos. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu gostas mesmo de mim?
E Pedro muda a resposta. E o que ele muda na resposta? Senhor, vírgula, sabes tudo. Esse tudo não apareceu nas outras vezes. Vírgula, sabes que eu te gosto. Então, pela terceira vez, Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos, essa é a experiência que eu e você precisamos fazer. A experiência da nossa verdade, por mais dolorida que seja. Nós precisamos ter essa coragem de pegar nossa mão, as duas mãos, feita a Eucaristia, e colocar aqui a nossa casca. Que adianta a gente ficar achando culpados para justificar que a gente errou, que foi isso, que foi aquilo, que se você estivesse no meu lugar você ia fazer a mesma coisa. Não adianta, não adianta. Pare de ser infeliz. Ou como diz o mineiro, já num grau mais elevado, não seja um desinfeliz. Pare de ser um infeliz, pare de atazanar a vida dos outros. Não interessa a idade que você tenha, perder a papa. E Jesus não tirou dele essa sua missão. Mas foi preciso, e Jesus foi capaz de ir lá na beira da praia, montar essa fogueira. Foi preciso montar essa fogueira para curar o coração ferido desse homem, para que esse homem pudesse tornar-se aquilo que ele era. E que coisa linda e maravilhosa, porque Jesus não fez uma entrevista dessa com cada um dos discípulos que estavam juntos. Porque Pedro, com o coração curado, a igreja está curada. Nós sabemos que hoje nós somos essa igreja forte em Deus, porque temos o Pedro que temos, a têmpera, a forja que é João Paulo II. Esse homem do coração curado, esse homem do coração restaurado, esse homem que já se encontrou inúmeras vezes com esse Senhor, e cada vez que se encontra com Ele, nos leva cada um de nós juntos até Ele. É para mim, para você hoje esse convite do Senhor. Esse é o grande segredo que o Senhor quer nos dar hoje para curar o nosso coração. Hoje, ao receber Jesus na fogueirinha da sua mão, não tenha medo de descer o nível feito Jesus fez. Eu fico impressionado com Jesus. Jesus se abaixa, Jesus desce o nível. Jesus abaixou a pergunta, Jesus levou a pergunta para o nível que a sinceridade de Pedro entendia. E é isso que ele quer falar para você, para mim. Tira a máscara. Hoje Jesus está dizendo, Léo, deixa de ser besta. Tira essa máscara, homem de Deus. O que adianta você estar aí na frente desse povo fazendo essa cara de santo? O que adianta você estar lá na igreja? O que adianta você estar naqueles grupos e faz isso e faz aquilo? Se o seu coração está ferido, o seu coração está machucado, você não passa alegria, você não passa santidade. Sabe por quê? Porque alegria, santidade, cura interior não se improvisam. É forja. Ninguém fica santo de uma hora para outra. Ninguém fica curado num passe de mágica. É forja, é dureza. Mas Jesus tem a coragem de vir ao nosso nível, de descer no chão da nossa história, lá onde nós voltamos com a nossa barquinha suja, com a nossa rede estragada. Ora, eles não conseguiram pescar nada porque eles não tiveram tempo de consertar a rede. E aí, imagine depois de tantos anos, além de estragada, aquela rede estava mais arrebentada ainda. Estava suja. Assim vai ficando a minha e a sua. Você não é ruim. Eu também não sou ruim, não. A gente vai se tornando ruim, até humanamente falando, porque a gente vai deixando o coração da gente guardar umas futricas velhas. É mágoa, é ressentimento, é uma palavrinha aqui e acolá. Você vai se tornando aquela pessoa, aquela manteiga derretida. Aí você vai se cercando só do grupinho da pescaria frustrada, daquelas pessoas que só sabem fazer falar mal, e começa a se justificar, e vai se justificando, e aí começa a brigar com todo mundo, e aí briga com Deus e o mundo e com Deus. Você não é ruim. Mas padre, então por que eu não consigo vencer esse meu vício? Por que eu não consigo sair dessa situação que eu estou? Porque você tem coração ferido e machucado. E quem tem coração ferido e machucado não ama. Pedro tinha todas as informações possíveis. Pedro já tinha se encontrado com o ressuscitado, já sabia que Jesus já tinha perdoado, mas ele levava aquela autocondenação. Quantos de nós carregamos dentro de nós aquela autocondenação? E essa autocondenação vai nos humilhando. É isso que o demônio quer. O demônio quer nos humilhar, nos pisotear, nos ferir, nos machucar, nos despersonalizar. O demônio quer nos transformar de Pedro em Simões, de rocha firme com o Senhor, em pessoas fracas, fragilizadas. Você não é ruim. Eu não sou ruim. Muito pelo contrário, se nós somos imagem e semelhança desse Deus, se Deus foi capaz de morrer por mim e por você. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que tirar a casca. Quantos de nós vão ter que dar cabeçada, vão sofrer um monte ainda, para quê? Aquilo que você não tirar espontaneamente diante de Deus, a vida vai tirar. Só que muitas e muitas vezes, até que a vida tire, porque o encardido está por trás disso, o príncipe desse mundo é ele.
vai fazer você sofrer muito, vai fazer a mim sofrer muito, vai nos fazer sofrer muito, vai nos despersonalizar, vai nos machucar, vai nos ferir. No que ele nos transforma, meus irmãos. Não olha para mais ninguém agora não, olha para você. Jesus fez aquela fogueira para refletir Pedro, e os demais se olharam nela também. Olha para você, olha no que você se transforma quando você deixa vir à tona o seu pior. Onde foi aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele homem, aquela mulher, aquela generosidade? Olha como é que você está se tornando uma pessoa mesquinha, uma pessoa fria, uma pessoa emburrada, uma pessoa que as outras pessoas não querem chegar perto da gente, porque nós vamos nos tornando um peso para o outro, e um peso que leva os outros para o buraco, que leva os outros para o pessimismo. Porque será que aonde que a gente chega junto a tristeza? Exatamente por isso. Vou pescar e eles vão conosco. Porque será que ao nosso redor as coisas estão feias? Porque eu estou com essa feiura aqui dentro do meu coração, ferido e machucado. E preciso hoje ter a coragem de pegar a minha casca, entregar para o Senhor, iluminar na luz. Eu tenho que escrever com a minha própria mão a minha história, dizer: ô Senhor, sabes tudo, tudo é tudo. Retome sua vida em Deus. Vai repassando a sua vida, como eu procuro ensinar nesse livro. Vai repassando as etapas da sua vida. Vai repassando as áreas da sua vida. Quantos de nós temos áreas feridas e machucadas? Quantos de nós aqui temos a nossa afetividade machucada? A área da infância machucada? Quando a pessoa começa a sonhar demais com uma coisa, por exemplo, negativa. As lembranças que não consegue se desfazer. Os traumas, os complexos, os vícios. São áreas terríveis que vão ficando dentro da gente. E a gente vai se justificando e achando até justificativa para que os outros tenham que aceitar que a gente está assim. Nós precisamos colocar esses complexos, essas feridas do nosso coração diante do Senhor, sem nenhum medo, porque Jesus não vem para condenar. Jesus vai abaixar o nosso nível. Jesus viveu abaixando o nível. Ele desceu lá onde estava, ele foi lá na beira do mar, ele foi lá na beira da praia, ele foi lá como quem precisava. Jesus vem como quem precisa. Quantas vezes Jesus já chegou na sua vida como alguém que precisava de você e você fechou a cara para ele? Um menino no trânsito. Você está lá no porta-luva ali cheio de moeda, não sabe nem o que faz com aquelas porcarias daquela moeda. Aí tem um menininho ali e fala: moço, me dá uma moeda. Fala: não tem. E vai tranquilo para a missa. Tem lá uma senhora doente lá vendendo uma balinha lá, R$1. Ô moço, pelo amor de Deus. Ah, minha filha, não tem. Não tem trocado. Então dá o que não é trocado. Nós nos justificamos. É preciso sair de si. É preciso começar a enxergar um pouquinho mais longe. Vá deixando o Senhor curar seu coração. Aquele menino que pediu lá no sinaleiro, talvez seja Jesus. Oh, quando ele chegou para a samaritana, ele sabia muito bem que a samaritana era prepotente demais. Então ele chegou para ela como alguém que precisava. Sentou-se lá na beira do poço e falou: dá-me de beber. E ela prepotente. Até que quebra o gelo. Com eles também Jesus chega: moços, chega elogiando. Prepara um jantar para eles. Quantas vezes na sua família precisa fazer cura interior? A senhora está precisando fazer cura interior no seu marido. O seu marido precisa fazer cura interior no seu coração. Faça como Jesus, prepare um jantar. É no amor. Jesus não foi para lá com as pedras na mão para jogar neles. Também Jesus não tem essas pedras para jogar em você e nem em mim. Ele vem com amor, ele desce ao nosso nível. Ele se coloca diante de mim, de você, como alguém que está precisando de mim, alguém que está precisando de você. E quantas vezes só está precisando de uma palavra? Uma palavra, um olhar, um sorriso. De quem gesta Deus aqui dentro do coração. Mas como é que eu vou gestar Deus dentro do meu coração? Se o meu coração está ferido, se o meu coração está machucado, e eu vou cada vez rolando mais pedra, e machucando, e me justificando, e achando culpados, e inventando desculpas, e cada vez vou me tornando mais tenso, e me escondendo, vou me fechando em mim mesmo, e saio dessa comunidade. Aqui começou a aparecer meu defeito, eu saio e vou para lá, e saio e vou para lá, e vou para lá, e vou trocando de amigo, e vou trocando de marido, e vou trocando de mulher, e vou trocando, e vou mudando de grupo, vou mudando de igreja, vou mudando de comunidade, eu vou mudando, até que alguém comece a falar as verdades da minha cara, eu mudo, porque eu quero proteger o meu coração, a minha prepotência. Arranque essa máscara, quebre a casca na misericórdia de Deus hoje. Não tenha medo hoje de falar para Jesus igualzinho Pedro: Senhor, sabes tudo. Ah, esse tudo é tudo. Sabe, Senhor, sabes que eu gosto demais do Senhor, que eu larguei tudo por causa do Senhor, mas que eu neguei o Senhor, que eu não fui fiel, e quem de nós não faria a mesma oração? Desde a primeira vez que você largou tudo para seguir Jesus, eu como padre, você como seminarista, como religioso, como religiosa, consagrado, jovem, marido e mulher, foi aquele entusiasmo, aquela alegria. Mas com certeza, nessa caminhada da vida, aconteceram situações, não adianta querer justificar se foi culpa sua ou se não foi. Aconteceram essas situações que foi tornando você, esse coração ferido e machucado. E nós sabemos o que acontece conosco quando a gente tem uma ferida. Quando a gente tem um machucado, a gente não quer que ninguém chegue perto. Então a pessoa vai ficando assim, ridia, ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar o defeito da pessoa. O menininho falou para a mãe: olha lá, mãe, lá o careca. Não fala baixo, menino. Olha, mãe, ele não sabe que é careca.
Careca. Mostra a sua careca do seu coração, a fraqueza. Hoje, pega Jesus na mão e fala: Senhor, sabes tudo. Faça isso agora. Jesus está aqui. Ele está descendo do nosso nível. Ele está aí com você, nessa cama, nesse sofá. Ele está aí sentado dentro do seu carro. Aí onde você está agora, você pode fazer a oração mais revolucionária da face da terra, pois Jesus foi lá na beira da praia. Faça a sua oração mais honesta agora para Ele. Senhor, sabes tudo. Sabe, Senhor, da minha miséria, da minha fraqueza, dos meus maus pensamentos, das palavras que eu falei quando não deveria falar, das minhas omissões, das minhas mentiras. Sabe, Senhor, da minha falta de generosidade. Sabes tudo, Senhor. Sabes da minha falta de alegria. Sabe, Senhor, desse complexo que eu tenho, da vergonha que eu tenho do meu corpo, do medo que eu tenho. Sabe, Senhor, desse trauma que eu tenho, que eu trago da minha infância. Eu fui vítima de estupro, de violência física, de violência sexual. Sabe, Senhor, a raiva que eu carrego no meu peito por ter perdido meu pai, por ter perdido a minha mãe, por ter sido infiel. Sabe, Senhor, que hoje eu carrego dentro do meu corpo uma doença, consequência daquele pecado que eu cometi. Sabes tudo, Senhor. Sabe, Senhor, que eu não sou fiel à palavra. Sabe, Senhor, que eu tenho sido uma pessoa emburrada, agitada, nervosa, irritada. Sabe, Senhor, tudo. Sabes que eu tenho sido uma pessoa mentirosa. Sabes tudo, Senhor. Sabe, Senhor, que eu tenho um coração ferido e machucado pelo aborto que eu provoquei. Sabe, Senhor, que eu carrego até hoje as marcas terríveis daquelas experiências sexuais que eu tive com meus parentes, amigos, primos, irmãos, com aquele homem, aquela mulher estranhos. E hoje, Senhor, como isso dói dentro de mim. Eu não consigo viver a pureza, eu não consigo viver a castidade, eu não consigo ser fiel ao meu matrimônio, eu não consigo ser fiel à minha vocação. Sabes tudo, Senhor. Sabe, Senhor, que eu morro de medo que as pessoas descubram que eu sou esse monte de esterco estragado, Senhor. Sabes tudo. Mas hoje, Senhor, hoje que o Senhor monta essa fogueira, eu me aproximo dela, Jesus. Essa fogueira da qual o fogo novo foi abençoado e acendeu o círio pascal há poucos dias, da qual a igreja me ensinou a fazer releitura da minha vida a partir da ótica da misericórdia. Eu posso também hoje dizer: ó feliz culpa do Léo, diga o seu nome. Ó feliz pecado, porque mereceu tão grande Redentor. Ó feliz culpa de Pedro, ó feliz negação de Pedro, que mereceu um encontro tão lindo com o Senhor. Sabes tudo, Senhor. Sabes que eu gosto muito do Senhor, que eu larguei tudo para seguir o Senhor, e que hoje eu quero continuar seguindo. Porque hoje, Senhor, mais uma vez, eu lhe entrego o meu coração, ferido e machucado, para ser restaurado, Senhor, reabastecido na sua graça, reabastecido na sua misericórdia. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e ore por ela um pouquinho. Seja João para esse irmão. Do mesmo jeito que João falou para Pedro: é o Senhor. Reze por esse irmão para que ele se encontre com o Senhor no final dessa tarde, no início da noite de hoje. Senhor, venha na praia da vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Toque, Senhor, o seu coração com a sua infinita misericórdia. Esse meu irmão, essa minha irmã que tem coração ferido e machucado, Senhor. Coração ferido e machucado pelo desamor, pela tristeza, pela angústia, pela mentira, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelas impurezas, Senhor. Toque, Senhor, nesse meu irmão, nessa minha irmã, amargurado, entristecido, Senhor, com essa dor tão terrível no coração, na alma e no corpo. Acenda hoje, Senhor, essa fogueira, esse círio pascal que está aceso aqui, Senhor. Nós sabemos que é a Tua presença que está aqui. Na fogueira da Sua misericórdia, queima hoje, Senhor, nossos vícios. Joga fora hoje para o Senhor os seus vícios que precisam ser queimados na fogueira da misericórdia. Joga hoje na fogueira da misericórdia os seus pecados, a sua doença, a sua tristeza. Queima hoje essa tristeza. Peça: o Senhor, queima a tristeza no coração desse meu irmão. Queima esse desânimo. Queima essa angústia. Põe a mão no seu próprio coração agora e peça. Sabes tudo, Senhor. Queima hoje, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua infinita bondade, pela ternura do seu coração rasgado na cruz. Queima, Senhor, as raízes das minhas mágoas, dos meus medos, das minhas infidelidades. Eu quero ser essa pessoa nova. Eu quero segui-lo, Senhor. Eu quero obedecer Sua palavra e voltar a ser, Senhor, esse homem, essa mulher novos,
restaurados, banhados no rio da sua infinita misericórdia.